Ok, todo mundo já voltou? Tá faltando gente ainda que tá chegando. Pronto? Vamos lá. Preencha a tabela abaixo com as informações referentes ao clima predominante no estado em que você mora. De novo, escreva um clima, sem falar qual é, do estado de Goiás, na tabela. Aí vem assim, ó, temperatura média. Essa temperatura média é tipo assim, calculado de acordo com a maior parte do ano, mais ou menos quanto fica. A gente sabe que a variação acontece durante o dia, né? Às vezes começa muito com um clima muito frio e durante o dia faz muito calor, né? Então é calculada uma temperatura média do estado. Então vocês vão colocar aí que a temperatura média do estado de Goiás é 24,9 graus Celsius. Eu vou escrever lá no bate-papo para vocês verem como é que é esse grau Celsius. 24. Professora, eu pesquisei no Google e falou que era 23. No meu aqui apareceu 24. Mas não tem problema, não. É mais ou menos. É tipo assim, é média, né? A temperatura média. Graus. Eu pensava que era 32, porque é tão calor o ano todo. Graus. Aí tem uma bolinha, tipo aquela bolinha que a gente usa para números ordinais e um C do lado, porque é de graus Celsius, assim. Sabia que era... Porque graus Celsius é um tipo de medida de temperatura, mas tem outros tipos. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles medem com uma medida chamada Fahrenheit, que é outra medida. Já ouvi falar. Fahrenheit. Por exemplo, acho que 140 Fahrenheit. É tipo 39 graus. É mais ou menos isso. Aí, esse pesquisando, a gente não vai fazer hoje, porque ela tá numa tarefa dessa semana ainda, para pesquisar. Então, vai estar no caderno, então não vamos fazer essa parte hoje, porque a gente vai fazer em outro dia, no caderno, tá? Então, encerrou geografia. No mesmo livro... esqueci, peraí. Precipitação, deixa eu pegar aqui. Precipitação. Que isso? Média, chuva. Quantidade de... Na verdade, é a quantidade de chuva que cai no estado. Não, esse ano aqui não choveu. Aqui não. Ainda, né? Vai chover lá depois do mês... Espera aí. Precipitação Hoje média. veio 102 dias que não chove em Goiás. Aí tá escrito aqui, ó, que é a pluviosidade. Pluviosidade é a mesma coisa que precipitação, que é a quantidade média de chuva. Vocês vão escrever aí para mim. 1.677 milímetros. Lá, no bate-papo. Mandei só para um, peraí. 1.667 milímetros de chuva. Escreve aí do lado o que é precipitação, quantidade de chuva, porque na hora que vocês vão irem estudar, vocês saberem. Quantidade de chuva. Essa quantidade aí é por, tipo,
Não é por gota. Como é que é o nome, tia? Milímetros. Mas Sim, é mas por... o outro que teve do lado? Hã? O que é igual a Ah, precipitação? quantidade de chuva. Que é medido de acordo com um monte de cálculo que eles fazem lá, mas é tipo quantidade de água que chove. Eu não sei bem como que eles fazem esse cálculo, mas é quantidade de chuva. Eu não me lembro como faz o cálculo. Mas uma coisa que eu tenho certeza que não é 1 menos 1, essas continhas assim que a gente faz. Ah, com certeza não. Ok? Beleza. Terminamos, né? Aí essa pesquisa a gente vai fazer depois. Pega para mim no mesmo livro, História, página 92. História. Eu tava falando já. História, minha matéria preferida. Vocês sabem que eu me empolgo, né? Me falta 33 minutos para acabar. E eu tenho que explicar. Hã? 33. História. Qual a página? Página 92. Tem uma página aí para fazer antes, 90, depois a gente vai fazer, tá? Não preocupa não. Vou explicar o conteúdo novo. Deixa eu só ver aqui até que página que é, 95. É apenas explicação durante a aula e após a aula, o que vocês vão fazer? Resumo. Ah, Quê? não, tia! A gente, tia, mas a gente- Sublinhando. Ih, gente, gostou tanto da senhora. Eu também gosto tanto de vocês, tirei até a lista de quinta e sexta. Responda por hoje. E o resumo é pra que dia? Tia, a página Hoje a gente tem que estudar pra Vocês reclamam demais, minha gente. A volta da democracia. Começar logo, que senão a gente não termina essa explicação. Tia, Sublinhando. Oi? é a página 94, né? Não, 92. 92. Tá. Obrigada. Bom, nas aulas anteriores falamos sobre o quê? Ditadura militar, né? Tivemos 5 presidentes diferentes durante a ditadura, vários problemas, várias manifestações, várias mortes, várias repressões, várias pessoas exiladas do país por irem contra o que o governo queria e etc. Certo? E a promessa era de que eles iriam entregar um Brasil melhor para o povo. Promessa, né? Mas não era bem assim que funcionava, a gente sabe. Então, vamos lá. Sublinhando. A população passou a pressionar o governo em uma campanha pelas eleições diretas, que foi um movimento chamado de As Diretas Já. Aí, essa parte eu quero que, além de vocês sublinharem essa aí, diretas já, vocês vão circular para mim. Sublinhar e circular. Porque a gente vai falar muito sobre isso, tá? Diretas já. Vou até sublinhar no meu também. Continuando. Que revelava a vontade de grande parte do povo brasileiro pela volta da democracia. No entanto, esse desejo não foi atendido e as eleições de 1985 ocorreram de maneira indireta. O que é de maneira indireta? Não teve participação do povo. Apesar das manifestações serem para diretas já era para quê? Para que tivesse eleições, tipo, para ontem, né? A gente fala. Só que acabou a ditadura, mas não foi por eleição direta. A gente vai ver isso agora. Sublinhando, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves, político mineiro, venceu o paulista Paulo Maluf nas eleições presidenciais realizadas por um colégio eleitorado. Vamos lá no glossário para ver o que é colégio eleitorado.
grupo responsável por realizar uma eleição. Nas eleições de 1985, esse grupo foi composto por políticos, que eram senadores e deputados. Então, quem votou não foi o povo, foram os políticos que já estavam ali no poder de certa forma, porque não era o presidente, não era o governador, eram senadores e deputados federais, certo? Continua sublinhando. Assim, mesmo que indireta, a eleição de um presidente civil depois de mais de 20 anos de regime militar marcou o fim da ditadura militar no Brasil. Então, mesmo que foi de uma forma onde não foi o povo que votou, já era uma vitória depois de mais de 20 anos com ditadura, já era uma coisa boa. Por quê? Porque passou 20 anos sendo os militares no poder e repreendendo o povo se fizesse alguma coisa contra eles. Contra, que eu digo, de forma pacífica, que eram as manifestações. Ninguém saía atirando nos políticos na rua, não. Aí, quem ganhou essa eleição foi um político chamado Tancredo Neves, né? Só que ele ganhou do cara que chamava Paulo Maluf. Os pais de vocês com certeza já ouviram esse nome aí. Mas na frente a gente vai ver ele de novo. Tancredo, não precisa sublinhar essa parte? Ou deixa eu ver. Não, precisa sim. Tancredo assumiria a presidência no dia 15 de março de 1985, né? No entanto, ele adoeceu gravemente antes de tomar a posse e faleceu em abril de 1985. Então, ele não conseguiu assumir o poder. Quem assumiu? O vice-presidente José Sarney tomou posse e permaneceu no governo por 5 anos. Sublinha aí até esse ponto. Aí na foto do livro de vocês tem uma imagem aí, tá escrito assim na legenda, ó. Manifestação no Congresso Nacional em comemoração à posse de José Sarney, em 1985. Até aquele momento, ainda não havia certeza de que realmente os militares devolveriam o poder aos civis. Então, foi assim, né? Porque, até a posse verdadeira do Sarney, que na verdade era para ser o Tancredo, queria tomar posse, eles, tinham ainda medo dos militares não deixarem o poder e continuarem a ditadura, tá? Então, quem ganhou foi o Tancredo, porém ele ficou doente e morreu antes de tomar posse. Quem tomou posse foi o José Sarney. E esse José Sarney deu muito o que falar. Vamos lá? Página 93. Isso aqui é muito, bastante importante que vocês aprendam. Então, prestem muita atenção, ok? Tia, tudo que a gente está sublinhando é para a gente passar para o caderno, né? Sim. Me diz que a gente não vai sublinhar essa página, não, né? Precisa. Então, o que eu acabei de falar? Que é bastante importante tudo que a gente vai ler aqui. Aí tá. Governo de Sarney. Não precisa sublinhar ainda, tá? Apesar dos avanços na política nacional, a situação econômica do Brasil, durante a década de 1980, era de crise. Sublinha. Em fevereiro de 1986, com o objetivo de combater a inflação, o presidente José Sarney lançou o plano econômico denominado Plano Cruzado, que paralisou os preços pelo período de 1 ano e substituiu a antiga moeda, que era o cruzeiro, pelo cruzado. Além disso, os salários passaram a ser reajustados anualmente. Com o Plano Cruzado, continua sublinhando, com o Plano Cruzado também foi criado o seguro-desemprego, que garantia uma fonte de renda por tempo determinado aos trabalhadores demitidos pelas empresas.
Paramos aí, vou explicar. O que é mesmo a inflação? É o aumento de preço das mercadorias. Eu já expliquei isso para vocês e nós temos o exemplo do que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos em um tempo de crise devido a uma pandemia e o que acontece? Há um aumento da procura de certas coisas, então essas coisas que sofrem inflação, ou seja, sofrem um aumento de preço. Por exemplo, antes da pandemia, você conseguia encontrar um vidro de álcool, vamos supor, por 1 litro de vidro de álcool normal, nem é em gel, por, sei lá, R$4, mais ou menos. Hoje, em plena pandemia de coronavírus, onde nós temos que fazer uma higienização muito maior de todas as coisas que tem, nós encontramos 1 litro de álcool por R$4? Não. Eu ainda tenho que comprar de 10. R$10, 1 litro. Então, houve uma inflação, um aumento de preço em pouco tempo, tipo, de janeiro para setembro, uma inflação, ou seja, um aumento de R$6, digamos assim. Certo? Isso é inflação, é o aumento de preço devido ao aumento de procura. Então, o que o Sarney fez? Ele pensou, vou parar, as coisas não vão poder subir por 1 ano. Congelou os preços. Falou, não pode mais subir os preços das coisas. No ano de 1986. Além disso, ele falou assim, vamos mudar essa moeda que a gente tem. A moeda antiga era o cruzeiro, mudou para cruzado, tá? Que era o dinheiro, tá? Então, era o cruzado. Certo? E os salários das pessoas passariam a subir todo ano, que é o salário mínimo, né? Todo ano sobe. Inclusive, para o ano que vem vai subir R$27, que não dá 1 quilo de carne. Mas tudo bem, não vamos falar nada não. Aí, o que acontece? Não, vai aumentar. Para o ano que vem vai aumentar R$27. R$27 não está pagando 1 quilo de carne, gente. É ridículo isso, mas vamos voltar aqui para o Sarney. Depois a gente fala mal do nosso excelentíssimo, queridíssimo amado. Aí falou, não, a partir de hoje, a partir desse ano, todo ano vai subir. Isso quer dizer que vai subir muito? Não, mas vai subir. Nem que seja R$1. Na época não era real, né? Na época aí seria cruzado. Nem que seja um cruzado, todo ano vai subir. Ele falou. Tá, beleza. O povo ficou, olha, vai melhorar pra gente. Ok. Além disso, ele criou o seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego? Eu trabalho na escola. Aí vamos supor que eu sou mandada embora da escola. Eu sou desligada da escola. Aí o que acontece? A minha documentação, eu estou em carteira assinada. Aí tem lá o valor que eu ganho, quanto tempo eu trabalho. Então, se eu sou mandada embora, eu tenho direito a um seguro-desemprego, que é o quê? É um valor, mais ou menos, de um salário mínimo, que eu vou receber se eu não conseguir um novo emprego de carteira assinada. Então, geralmente são 5 meses de seguro-desemprego, que é esse valor mais ou menos de um salário mínimo, que hoje está R$ 1.045. Hoje. Naquela época era cruzado, tá? E eu não sei mais ou menos quanto que era o salário mínimo daquela época, eu não tenho aqui anotado. Mas o seguro-desemprego é isso. Então, se eu não consigo um emprego durante esses 5 meses, eu recebo esse valor. Se eu conseguir um emprego de novo de carteira assinada, aí corta esse valor, porque aí eu já tenho emprego, eu não preciso do seguro-desemprego. Entenderam? Foi criado durante o plano cruzado, durante o governo de José Sarney. Certo? Beleza? Fala, Bárbara. Mas e se eu que pedir demissão? Aí eu vou receber o seguro-emprego? Não. No caso, quando a gente pede demissão, não recebe seguro-desemprego. Só se for mandado embora. Tá? No caso, se a empresa mandar o funcionário embora, ela tem direito a seguro-desemprego. No caso de pedir demissão, ela não tem o mesmo direito. Porque provavelmente se ela pediu demissão é porque ela já tem um outro emprego à vista. Entendeu? Uhum. Ok.
E sublinhando. Inicialmente, o plano foi bem sucedido. Mas aí não precisa sublinhar essa outra parte, porque aí não precisa copiar. Mas a situação mudou com o tempo. Com o aumento, aí sublinha, com o aumento no consumo de certos produtos, as lojas ficaram sem estoque para vender e, em muitos casos, os preços voltaram a subir. Então, por mais que parou aí. Por mais que eles fizeram, né, um plano para que não subisse, não houvesse inflação, aumentou a quantidade de produtos que eram procurados, então os produtos começaram a subir de novo. Então, sofreram novamente inflação. Sublinhando. Assim, em janeiro de 1989, ou seja, 3 anos depois, foi criado o segundo projeto de estabilização da economia, Plano Verão. De novo, vai mudar a moeda, olha só. Com a nova moeda, o cruzado novo, preços e salários foram paralisados. Pode parar aí de sublinhar. Isso gerou resultado positivo apenas nos primeiros meses, porque a inflação retornou rapidamente. Entre o fim da década de 1980 e o início da década de 1990, a inflação no Brasil foi tão alta que era chamada de hiperinflação. Sublinha esse parágrafo. Entre o fim da década de 1980 e o início da década de 1990, a inflação no Brasil foi tão alta que era chamada de hiperinflação. Circula este nome aí para mim. Hiperinflação. O que é hiper? Tudo que é hiper quer dizer que é muito, que é grande, que é enorme. Então, se já era ruim a inflação, a hiperinflação era pior. Aí tá, o plano cruzado não estava dando certo, criou o plano verão. O plano verão já era um pouquinho diferente. Por quê? Ele congelou o preço do salário, o salário não ia subir mais todo ano, igual no outro plano seria para subir, né? E criou uma nova moeda, que de cruzado passou a chamar cruzado novo. Muita criatividade, né? Cruzado novo. Criatividade incrível. Mas tudo bem. Não deu certo, como a gente viu, né? Não deu certo, de novo. E aí tudo começou, se subia muito mais. Então, chamou-se de hiperinflação. Aí tá mostrando, ó, essa foto, tá mostrando o quê? Prateleiras vazias em um supermercado em 1987. Vocês lembram o que aconteceu no começo da pandemia? Com papel higiênico? O povo tava saindo correndo fazer compra e acabava tudo do supermercado. E o papel higiênico, né? Que o povo parece que... Professora, a a energia caiu, eu não consegui pegar o resto como você começou a falar de história. E agora só tem que assistir a aula no YouTube para você saber onde é para sublinhar. Tá bom? Porque a gente sublinhou um pedacinho grande e vai precisar para poder fazer o resumo. Tá bom? Ou se não, você pede para alguém mandar uma foto para você. Tem o número de alguém, de algum colega? Aí você pede então para a pessoa mandar uma foto para você da parte que sublinhou. Olha lá, a Isa disse que tem, né? Aí alguém manda para você. Tá bom? Tá bom. Uhum. Ok. Então tá. Então aí, o que aconteceu? A hiperinflação, que aumentava o preço mais ainda das coisas, porque não tinha mercadoria. Vocês estão vendo aí a imagem, uma foto, né? Que tá um monte de prateleira vazia, porque não tinha mercadoria, certo? Deixa eu só ver um negócio aqui. Rapidinho. Até 95, tá? Página 94. Outro tempo. Como era a vida no Brasil da hiperinflação? Que é o que eu estou falando exatamente, que os preços subiram de forma exorbitante, ou seja, excessivamente. Como era a vida? O que vocês acham? Excelente, né? Com certeza. É igual agora. Agora a inflação está muito boa, porque
um quilo de carne tá custando 30 e tantos reais. Uma pessoa encontrou um arroz de R$29,99. Olha aí, um pacote de 5 quilos de arroz de quase 30 reais. Antes da pandemia era 13, 14 reais, 5 quilos de arroz. Vamos dizer assim, o cristal, que é o que quase todo mundo conhece, né? Então, 1 quilo de carne de primeira, que a gente chama, deixa eu ver, carne de primeira, alcatra, por exemplo, é um tipo de carne de primeira. Tá custando aí 32, 35 reais 1 quilo. 1 quilo dá para almoço, dependendo da quantidade de pessoas que tem na família. Igual aqui na minha casa, nós somos 5 pessoas na minha casa. E 1 quilo de carne dá para almoço e janta. E olha lá, porque assim, tem que ser um pedacinho para cada um, quase. Então, é muito uma inflação, é um tipo de inflação que nós estamos vivendo. Entenderam? Eu gosto de trazer as coisas para a realidade de vocês, porque, tipo, eu também não vivi, porque eu sou neném, né? Eu não vivi na época do Sarney, que eu sou neném, que eu só tenho 18 anos. Aí, mas eu não vivi nessa época, né? Então, mas eu estudei, então eu trago para a realidade nossa. Por quê? Vocês conseguem ver que o preço das coisas agora está alto, não é? Então, com certeza, pai, mãe, vocês veem pai e mãe reclamando que as coisas estão caras, que vai no supermercado com 50 reais e não traz nada, porque qualquer coisa que você vai comprar está muito cara, etc e tal. Não é isso, gente? Vocês não vivem isso na casa de vocês? Vocês já ouviram pai e a mãe falar sobre isso? Minha mãe vive certeza. falando. Nossa, isso dá caro. Nossa, isso é caro. Então, com certeza vocês escutam isso, porque eu vou no mercado e tenho vontade de chorar. Eu fui comprar um queijo, uma mussarela, semana passada. Quase morri. 40 reais 1 quilo de mussarela. Eu falei, oi? Tudo bom? Quero não, nem gosto de mussarela. É inflação. É inflação, gente. É ruim, é péssimo, é horrível, né? Aí, ó, como que era no Brasil naquela época? Nos anos de 80 até a década de 90. Caótica. Entre a década de 80 e 90, os preços de produtos e serviços brasileiros subiram absurdamente. Para viver nessa época, além de gastarem todo o seu salário rapidamente, as pessoas criaram hábitos que perduraram até os dias de hoje, como de fazer compras do mês. Então, antigamente, as pessoas não faziam compras para o mês inteiro. Ia lá e comprava aquilo que precisava na hora. Mas aí, com a superinflação, a hiperinflação, as pessoas começaram a comprar para passar o mês. E a controlar mais ainda a forma com que viviam, porque gastavam o dinheiro todo do salário. O salário já não era alto, já não era excelente, já não era muito bom. E a inflação aí cada vez subindo mais os produtos. Então, as pessoas passaram a fazer isso, comprar para o mês e viver com o que dava. O primeiro anúncio de alta de preços, todos temiam que tudo pudesse subir. Então, saíram correndo para as compras. Isso é, claro, causavam filas gigantescas em diversos estabelecimentos de mercados e apostas de combustíveis. A gente viu isso acontecer também agora na pandemia, né? Tipo, o supermercado no começo da pandemia, pelo amor de Deus, você chegava, tava filas enormes. Aí falava assim, fica em casa, fica em casa. Aí você chegava no mercado para poder fazer compra, porque a gente precisava fazer compra. E chegava lá, 94 a página. E chegava lá, tava filas enormes, né? E no começo não era obrigatório usar máscara, mas era, tipo, para as pessoas ficarem distantes, mas não ficava. Até hoje, eu tenho uma preguiça de ir no mercado. E aí, assim, eu tô na fila. Aí eu tô, assim, 2 metros de distância da pessoa da minha frente e a outra tá fungando aqui no meu pescoço. Ô, gente, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Aí, o que aconteceu? As pessoas lotaram os mercados, os postos de combustíveis com medo de não conseguirem os produtos que iriam precisar para passar o mês. E aí, as mercadorias acabavam. E acontecia de subir mais ainda. A minha mãe fala uma coisa e é certinho. É assim, ó. Vamos supor que 1 quilo de arroz está 20 reais. 1 quilo não, 5 quilos de arroz, um pacote de 5 quilos está 20 reais. Aí tá 20 reais, tá 20 reais, tá 20 reais.
Aí passa na televisão, no jornal, que tá caro. O que acontece depois disso? Aumenta mais. Porque passou na televisão. A minha mãe fala assim, agora vai subir mais ainda, porque tá passando na televisão. Porque a mídia é influente. O que acontece? Passa na televisão que tá caro. E eu penso assim, vai subir, pode subir mais? O que eu vou fazer? Eu vou lá comprar antes que suba mais. Não é isso? Que a intenção da gente é que a gente vá fazer algo bom pra gente. Mas aí o que acontece? Passa na mídia e acaba realmente subindo mais. Então há mais procura, por isso há mais aumento de preço. E foi isso que aconteceu também lá na hiperinflação. Todo mundo tá entendendo, gente? Como eu falei, eu gosto de trazer para nossa realidade para vocês verem que não, como que era aquilo ali, tá? Tá, beleza. Ótimo. Brasil, nós já vimos umas 10 constituições desde que se tornou república, né? Umas 3, pelo menos. Falando assim, mas 3 vezes mudou já da época que nós começamos a estudar a república. E vamos lá, mais uma. Constituição de 1988. Se eu brincando de historiador, a gente não vai fazer não, né? Não, a gente não vai fazer não. Essa parte aqui não, tá? Pode deixar quietinho aí. E a gente vai fazer depois, tá bom? Uhum. Sublinha. Em 15 de novembro, tem uma coisa importante nesse dia aí, 15 de novembro. Que dia é mesmo? Alguém sabe? A independência. Dia do quê? Proclamação da República. A primeira República foi proclamada nessa época, mamados. Eita, Lelê. Vamos lá. Sublinhando. Em 15 de novembro de 1986, a população escolheu por voto direto governadores, senadores e deputados. Não precisa sublinhar o resto. Vou ler, mas não precisa. Os congressistas, senadores e deputados eleitos naquele ano tinham uma importante missão, elaborar uma nova Constituição. Aí sublinha. Aí não precisa o assim, só a partir do em. Em 1º de fevereiro de 1987, foram iniciados os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, composta de 559 congressistas e presididas pelo deputado Ulisses Guimarães. Continua sublinhando. Em outubro de 1988 foi publicada a nova Constituição Brasileira, que também ficou conhecida como Constituição Cidadã, pois devolvia aos cidadãos muitos dos direitos perdidos durante o regime militar, com destaque para o direito de votar para presidente. Para de sublinhar? Não, continua. A Constituição também promoveu mudanças no território nacional. Os antigos territórios do Amapá e Roraima passaram a ser estados, não eram ainda. O arquipélago de Fernando de Noronha foi incorporado ao território de Pernambuco, que era só uma ilha, mas não era de estado nenhum. Criou-se um novo estado, Tocantins, desmembrado de Goiás. Nós já estudamos isso em geografia, né? Quando? Sim. Então, Tia. a nova Constituição fez o quê? Devolveu o direito de votar para a população, né? E tornou alguns territórios que não eram ainda estados em estados. Não tinha governador para aqueles estados. E transformou o estado de Goiás em 2, né? Dividiu para Goiás e Tocantins. Ok? E minha mãe falou que quando ela morava em Aragarças, quando tirou o Tocantins, aí ela falou que muitas pessoas saíam lá de Aragarças e falavam que ia para Tocantins, que lá ia ter muito Professora, emprego. tudo que sublinhou vai ser para Nova. Tudo que sublinhou no resumo. Aí, direito ao voto após 1988. Não precisa sublinhar.
A Constituição de 1988 devolveu ao povo brasileiro o direito de escolher o presidente por voto direto e secreto. Atualmente, o voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas com idade entre 18 e 70 anos. Para os analfabetos, os jovens com idade entre 16 e 18, e as pessoas com mais de 70 anos, o voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Então, para quem tem 16 anos, já pode votar, mas não é obrigatório, certo? E quem tem mais de 70 também pode votar, mas não é obrigatório. Quem tem entre 18 e 70 anos, é obrigatório. Seja alfabetizado ou não, seja homem ou mulher, é obrigado, sim, a votar. Ah, mas aí meu pai, mas a minha mãe não vai votar, mas tem que fazer uma justificativa se não for. Às vezes eu não voto aqui em Goiás, o meu coisa era de lá de Tocantins, por exemplo, é um exemplo. Aí você tem que justificar, você tem que ir no lugar e justificar seu voto. Por quê? Aí, mas a minha mãe não vai. Mas se você, por exemplo, passar num concurso público ou tiver algum problema com o seu documento, igual a gente teve aí, por exemplo, muita gente no começo da pandemia recorreu ao, como é que é o nome do negócio? Auxílio emergencial, certo? E tinha gente que às vezes não tinha votado na última eleição, aí fica com pendência. Não conseguiu receber o auxílio emergencial porque não votou, não foi votar. E é obrigatório. Então, se você tiver com alguma pendência de não votar ou de alguma coisa com seu CPF errado, você não consegue certas coisas, certo? E um exemplo do atual foi o auxílio, que muita gente não tinha votado antes nas eleições passadas e aí não puderam receber o auxílio porque estava com essa pendência, certo? Então, para hoje, vocês vão fazer o resumo. Escreve lá para mim, cabeçalho, bonitinho, o título, bonitinho, a volta da democracia. Onde tem subtítulo lá, o governo Sarney e a Constituição de 1988. Resumo no caderno Tia, de tira história. foto. Tá bom? Resumo no caderno de história. Ok? Tia, tira foto. Alguma dúvida? Sim, Pois diga. tia. O resumo para amanhã? Eu vou deixar para vocês fazerem no fim de semana. Mas amanhã tem tarefa, não sei se é no caderno, deixa eu ver. Amanhã tem tarefa Fala de que eu adianto hoje. de história. Peraí, deixa eu ver. Não, aí amanhã é no livro, então não precisa ser para amanhã não, tá? Deixa eu ver, para sexta, se Dá tem pra na ter, sexta. hein? Na sexta tem no caderno, então tem que ser antes de sexta. Aliás, não. De sexta-feira é o Brincando de Historiador. Então, pode ser para o fim de semana. Tá bom? O resumo. Aleluia. Tô boazinha, né? Tira foto. Tô boazinha demais hoje. Liberei Tira lista de foto quinta e demais. sexta. Tô deixando fazer o resumo pro fim de semana. Tô muito boa. Falta tirar o resumo, né, tia? Foto. Não, vou tirar o resumo não, porque isso é importante. Foto. Falta menos de um minuto. Não gosto de tirar foto da vida. Aulas de inglês daqui 10 minutos. Todos participando. Um beijo. Até amanhã. Beijo. Tchau, tia. Até Até amanhã. amanhã. Tchau, beijo. Tchau. Hoje tem Tchau, lista. beijo. Hoje não tá liberado não, hein? Hoje é quarta. Fiz a lista de hoje, só falta